vamos lá, pessoal. Aula de hoje, conteúdo da prova, último conteúdo para a prova. Deixa eu pegar os slides. Pronto, compartilhar. Vou botar isto. Vem. Pessoal, então, a gente vai estudar o coeficiente angular de uma reta. Primeiro, vamos relembrar alguns detalhes. Eu já avisei antes para vocês. Para eu ter uma reta, o que que eu preciso? De quantos pontos que eu preciso para ter uma reta? Dois. Dois, eu preciso ter no mínimo dois Dois. pontos, né? Se eu tiver no mínimo dois pontos, o ponto A e o ponto B, eu posso definir uma reta entre eles aqui, ó. Eu posso juntar esses pontos e eu tenho uma reta. Só que eu tenho uma outra maneira de determinar uma reta também, tá? Quando eu tenho aqui no plano cartesiano, aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. Quando eu traço uma reta, pessoal, ó, eu posso ter um ponto e uma inclinação aqui, ó. Quando eu tenho essa inclinação da reta, esse ângulo, e junto o ângulo com um ponto, eu também posso determinar uma reta. E é aqui que a gente vai focar agora. A gente vai tentar focar para determinar uma reta através do seu ângulo e através de um ponto, tá? Até agora, até antes, a gente estava focando nessa maneira de obter uma reta através de dois pontos. Por isso que a gente viu distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento de reta, tudo mais. Agora, a gente vai tentar achar e descobrir tudo a respeito de uma reta através da sua angulação, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo, tá? Vocês já estão muito acostumados com isso. Aqui, pela angulação, talvez seja 45 graus. Este ângulo eu falo que é a inclinação da reta. Pode ser 45. Os ângulos que a gente mais está acostumado é 30, 45, 60, 90, né? Que são os ângulos mais trabalhados e vocês viram isso muito no segundo ano. Aqui é um pontinho, né? Eu não coloquei o nome do ponto. Ponto A. E a angulação, eu dou o nome grego aqui, angulação alfa. Pessoal, olha aqui, eu tenho o coeficiente angular de uma reta. Olha, a inclinação é o valor do ângulo. O coeficiente angular é a letrinha n. Para eu saber o coeficiente de A de uma reta, coeficiente angular de uma reta, eu tenho que calcular a tangente deste ângulo. Então, a tangente de alfa vai ser o coeficiente angular da minha reta. Então, no caso aqui, 45, este m, que é o coeficiente angular, seria o valor seria tangente de 45 graus Celsius, tá? Daí eu acho esse coeficiente angular, tá? Esse coeficiente angular ele é importante. Mais para frente a gente vai entender melhor. Ele facilita muito para quando eu quero descobrir minha equação da reta, tá? Então agora talvez fique assim, mas por que eu quero calcular esse coeficiente angular? Mais para frente, quando a gente colocar, ter que encontrar a equação de uma reta, esse coeficiente angular ele é muito importante. Então a gente vai estudar o comportamento dele agora, para mais frente a gente aplicar, tá? Daí vai fazer mais sentido. Mas lembre, a inclinação é o ângulo, o coeficiente angular é a tangente deste ângulo, tá? Só relembrando lá do passado, segundo ano, tangente é seno sobre cosseno, né? Então a gente vai usar isso aqui muito nessas aulas também, muito não, né? Nas atividades cai muito desse estilo aqui. Então relembre esta formulazinha também, que em alguns momentos nós vamos ter que usar, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha, eu tenho uma observação que ela é muito importante na hora de fazer as atividades, que me ajuda muito para eu saber se a minha continha está certa, se a minha continha está errada, tá? Olha, quando o ângulo é igual a zero, a tangente de zero é zero. Então, olha, este caso aqui, quando a minha reta for paralela ao eixo x, porque eu estou calculando tudo assim, a inclinação através do eixo das abscissas, que passa pelo eixo x. Então, se eu olhar essa reta que eu coloquei aqui de verde, ela não tangencia, né, pessoal? Ela não passa pelo eixo X aqui, ó. Ela não corta o eixo X. Então,
o coeficiente angular dessa reta é zero, não tem. Não passa por x, não corta o x. Então, toda vez que a minha reta for paralela ao meu eixo das abscissas, o meu coeficiente angular, que é o mzinho, né? M aqui significa coeficiente angular, é igual a zero. Então, toda vez que eu tiver, eu posso colocar assim, vamos supor, é, o coeficiente angular de uma reta é zero. Essa reta é paralela, concorrente, alguma coisa do tipo, entendeu? Daí você vai saber que ela é paralela, porque se o coeficiente é igual a zero, é porque ele não toca o eixo x, tá? Eu tenho outro caso, ó, quando o ângulo de alfa, quando o ângulo alfa é agudo, ou seja, ele é menor que 90 graus. É este caso aqui, ó, menor que 90 graus. Se eu pegar este ângulo aqui, aqui ele vai estar 45 graus Celsius, mais ou menos, né? Então é menor que 90. Toda vez que eu calcular o coeficiente angular de um ângulo que é menor que 90, pessoal, o meu coeficiente angular tem que ser um valor positivo, tá? Vai ser maior do que zero. Então, se eu fizer o cálculo, aqui, ó, e é muito fácil saber se ele é agudo, né? Olha, depois vocês vão entender melhor. Eu acho que vocês até já estudaram isso. Mas se eu acompanhar essa reta que eu passei aqui, dá para perceber que essa angulação é menor que 90, porque 90 graus Celsius é assim que forma um ângulo reto aqui, né? Então, ele está para cá, então ele está menor que 90 graus. Então, olha, essa angulação está menor do que 90 graus. Ela vai ter algum valor, ó, porque está tangenciando o eixo das abscistas. Então, eu quero saber esse valor, o coeficiente angular, o valor, que valor que ele está tangenciando o eixo das abscistas. Ele está num ângulo aqui mais ou menos de 45 graus, eu acho o coeficiente angular. Quando eu calcular este valor e minha resposta der negativa, eu já posso saber que está errado, tá? Porque quando o ângulo é agudo, ou seja, menor que 90 graus Celsius, o meu coeficiente angular tem que ser valores positivos. Aqui, pessoal, eu não posso encontrar, não é possível encontrar ângulo reto, coeficiente angular, quando o meu ângulo for de 90 graus. Por quê? Pessoal, tangente é seno sobre cosseno. Seno, já vou adiantar isso aqui, só para vocês entenderem por quê. Você pode falar assim, professor, mas está tangenciando aqui o eixo x, então deveria ter algum valor. Vou lá na frente só para vocês entenderem uma coisa. Esse aqui é o círculo trigonométrico que vocês já estudaram lá no segundo ano. Eu sei que os eixos das ordenadas representam os senos, e eu sei que o eixo das abscissas representa os cossenos. Cossenos. E eu sei que a tangente de um ângulo alfa é igual ao O seno desse. Arceiro, Oi, nós não estudou isso aí, não? vocês não estudaram isso? Ah, ah. Não, Tá, mas vamos fazendo aqui que vocês vão entender. Isso aqui, você estudou que seno é igual, tangente é igual a seno sobre cosseno? Sim, isso aí sim, mas esse Tá. tá no círculo, não. novo ano. Pessoal, esse aqui, ó, é um círculo trigonométrico. Ele me ajuda a achar valores, tá? Então lembra, o eixo y, ele sempre vai representar o seno, o eixo x sempre vai representar o cosseno. É bem simples, tá? Não é nada, né, nem um bicho de sete cabeças. Então, por exemplo, eu vou colocar, quero saber quero saber quanto que vale cosseno de 30 graus Celsius. Daí eu venho na tabela, olha, π é 180. Então, 180 dividido por 6 é 30. Então, aqui está 30, aqui está 45, aqui está 60. E π sobre 2 é 90, né? Que é 90 graus, 180 dividido por 2 é 90. Esses são os ângulos notáveis, né? Notórios, eu esqueci como que fala o nome. Tá, cosseno é o eixo x. Então, eu quero cosseno de 30. 30 está aqui. Então, eu venho e desço no eixo x. E sei que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ele me dá as respostas, entendeu? Ele é uma maneira mais fácil para eu conseguir achar os valores. Por exemplo, quero achar a tangente de 45. Tangente de 45. Então, eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Eu vou até pegar outra cor aqui, ó. Vou pegar o azul. Então, 45 está aqui, ó. Então, o seno, pessoal, é o que vem aqui no eixo Y. Então, eu venho, 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 venho
E achei que o valor de seno é raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui, raiz de 2 sobre 2. Agora o cosseno, ó. O cosseno é o que está no eixo x. Então eu desço, 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 desço. E acho que o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1, né? Eles são iguais. Então a tangente de 45 graus Celsius é igual a 1. Bateu com o que a gente falou, ó. Tem que ser positivo, não tem? 45, quando eu pegar a reta que passa aqui, ó, ele é um ângulo agudo, né? Um ângulo menor do que 90 graus. Então, a resposta tem que ser positiva. Um é um número positivo, né? Então, acho que tem muita chance da minha resposta estar certa. Então, esse ciclo trigonométrico só serve para essa tabela de valores eu conseguir encontrar mais fácil nele, tá? Do que... Tem umas tabelinhas à parte também. E depois vocês vão ver que eu preciso me preocupar só com esses valores aqui do primeiro quadrante, tá? Os outros eu consigo achar com maior facilidade. Então, se eu souber esses valores do primeiro quadrante, eu consigo resolver muitas contas. Agora eu vou explicar para vocês por que, que a tangente de 90 graus não existe. Então, eu vou usar essa relação. Tangente de alfa é seno sobre cosseno. Opa, meu negocinho está escapulindo. Ô, Rapidinho. professor, mas acontece, por exemplo, eles querem saber do terceiro quadrante e o resultado. Tem que somar ou dividir? Não, olha, do terceiro quadrante, se eu tiver esse quadro, fica fácil. Por exemplo, ele quer saber a raiz de 7π sobre 6. Daí eu venho, seno, o seno está no eixo y. Então, o seno dele vale menos 1 sobre 2. E o cosseno está no eixo x. Venho, vale menos raiz de 3 sobre 2. Divido um pelo outro e acho o valor, tá? Normalzinho. É sempre lembrar que o seno é o eixo y e o cosseno é o eixo x, tá? Essa é uma maneira de a gente achar os valores com maior facilidade que eles colocam. Então, tangente de 90 graus. Vamos achar. 90 graus, né, pessoal? Aqui em cima, né? 90 graus, tá aqui. Um ângulo reto. Então, o seno é o valor que está no eixo y. Então, se eu vier bem aqui, ó, no eixo y, eu vou ter π sobre 2. Então, vai ser π sobre 2. O cosseno, ele está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, o x vai valer quanto, pessoal? Zero. Zero. Eu não tenho números dividido por zero. Eu não posso ter π sobre 2 dividir para zero pessoas. Não existe, tá? Então, essa resposta aqui não é possível. Por isso que quando eu vou calcular a tangente de 90 graus, ó, não é possível calcular o coeficiente angular, pois não existe a tangente de 90 graus por conta disso. Porque o cosseno de 90 graus é zero, e não posso dividir o número por zero. Então, eu vou saber se sair um ângulo reto, eu vou falar assim, não existe tangente de ângulo reto. Então, o coeficiente angular vai ser zero. E a gente também tem um ângulo obtuso, que é este ângulo aqui, ó, que ele vale maior do que 90 graus Celsius. Olha este ângulo. Ele passa os 90 graus Celsius, né? 90 graus tá assim, tá aqui essa reta, ó, ele passou os 90 graus Celsius. Toda vez que eu calcular o coeficiente angular de um ângulo obtuso, a resposta vai ter que ser menor do que zero, vai ter que ser uma resposta negativa. Então, se for um ângulo obtuso, eu achar uma resposta positiva, eu errei minha conta, tá? Então, esse aqui é só por curiosidade, só para tentar facilitar a vida lá na frente das atividades. Mas eu nem cobro muito isso aqui não, tá? Só para vocês terem uma noção. Vamos para o cálculo desse coeficiente angular, que é o que mais me interessa mesmo, assim. Pessoal, olha, tem uma minha reta S que está em vermelho, nesta figura aqui, ó, minha reta S bonitinha aqui. E eu tenho dois pontos nessa reta, o ponto A e o ponto B. O que eu vou fazer? Olha, eu tenho a minha inclinação da reta, que é meu ângulo, que é alfa. Mas, olha, se eu colocar aqui meus pontos, né, do ponto A e do ponto B, observa o que vai acontecer. Essas retas aqui que cortam o eixo X, ó, vou até colocar de outra cor para vocês verem bem. Vou colocar de preto.
Se eu pegar essa reta de preto aqui, e essa reta de preto aqui, O que que eu tenho? Eu tenho uma reta que é a de vermelho e eu tenho duas retas paralelas, que são as retas pretas, elas são paralelas entre si. E tem uma reta que corta essas duas retas paralelas, que é a reta que está em vermelho. Opa, posso usar o teorema de Tales, que é um teorema que a gente usa muito aqui na parte da geometria analítica. Então, olha, este ângulo alfa, ele é igual a este ângulo alfa aqui de cima. Ele é o mesmo ângulo, tá? De acordo com o teorema de Tales. Porque eu tenho duas retas paralelas cortando uma reta que está cortando essas duas retas paralelas, os ângulos delas vão ser iguais, tá? Então, eu vou usar muito este ângulo, eu vou olhar para este triângulo aqui, ó. Este triângulo retângulo, porque através dele eu vou conseguir resolver muitas coisas, tá? Então, vamos olhar para ele. Primeiro ponto, tangente de alfa. Outra relação de tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. É outra relação para achar tangente. A gente vai usar ela aqui agora. Cateto adjacente. Então, olha, cateto oposto é aquele cateto que meu ângulo enxerga. Então, alfa está enxergando este ângulo aqui, ó, que está oposto ao ângulo alfa. Então, vai ser este pedacinho aqui, ó. Daí, nesse, eu tenho ó, o YB e o YA. Para eu saber esse segmento de reta aqui, a gente já estudou. É o maior menos o menor. Então, vai ser YB menos YA. Agora, o cateto adjacente é o cateto que ajuda a formar o meu ângulo aqui, ó, que está coladinho. Ele está adjacente, ele está coladinho com o meu ângulo alfa. Eu estou olhando para o ângulo alfa, né? Então, vai ser este valor aqui, ó, que eu circulei agora. Está uma baderna, não está dando entender quase nada ali, mas vai acompanhando. Então, este pedacinho é XB menos XA. Então, eu vou ter XB menos XA. Pronto, fechou, pessoal. Já tem uma formulazinha. Meu coeficiente angular, que é o m, é a tangente do ângulo alfa. E a tangente do ângulo alfa é yb menos ya dividido por xb menos xa. As questões vão vir muito para vocês calcularem e usarem essa fórmula, tá? Eu acho que tem até aqui exemplo. Número 1. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, e B, menos 2 e 4? Então, o coeficiente angular é o mzinho, e como eu vi, ele é igual à tangente de alfa, que é igual a yb menos ya, dividido por xb menos xa. Então, agora eu só vou pegar os valores. Do ponto B, qual que é o valor de y do ponto B, pessoal? 4. 4. Lembrando que o y sempre é o último valor, tá? E o x é o primeiro valor. Qual que é o valor do y do ponto A? 3. 3. Não. 3. Qual que é o valor do x no ponto B? Menos 2. Menos 2. Menos. E o valor do x no ponto A? Menos 1. Menos 1. Então, aqui, quando eu calcular 4 menos 3, 1. Aqui eu tenho regrinha de sinal. Menos vezes menos. Mais. Então, eu tenho 1. Eu devo R$ 2 e pago R$ 1. Vou continuar devendo 1, né? Então, a resposta é menos 1 aqui. Pessoal, deu para entender essa parte? Deu. É fácil, né? Essa demonstração que eu fiz aqui para vocês é só para vocês saberem de onde que vem a fórmula, tá? Tipo assim, ela não surgiu do céu, não, tá? Ela tem um propósito dela, ela saiu dessas relações de triângulo que eu fiz, os teoremas de Tales, é só para comprovar de onde vem a fórmula. Mas vocês não precisam fazer essa parte, vocês já podem ir direto na fórmula. Coeficiente angular
E se caso vocês esquecerem, vocês usem esse raciocínio de onde que veio para vocês deduzirem a fórmula, né? Então, ó, coeficiente angular é yb menos ya dividido por xb menos xa. Pronto, eu já tenho essa fórmula, agora eu vou usar. Qual que é o valor do yb no exemplo 2? 2. 2. Menos y no ponto A, 4. 4. O valor do xb no ponto... O valor de x no ponto B. 3. E o valor de x no ponto A, Menos 5. menos 5. Então, tem menos 5. Então, tem que fazer uma regrinha de sinal aqui. 2 menos 4, tenho 2 e gasto 4. 2. Devendo 2, né? Menos 2. E aqui um joguinho de sinal. 3 menos com menos é mais. Então, é 3 mais 5. Então, no final, eu vou ter menos 2 dividido por 3 mais 5, que é 8, né? Eu posso simplificar isso aqui, vai dar menos 1 quarto. Então, olha, eu podia aumentar essa questão. Podia falar assim, qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B? Eu podia perguntar assim, é, o ângulo formado por essa reta é obtuso ou agudo? Então, olha, eu achei que meu coeficiente angular são valores negativos nas duas. Isso indica que meu ângulo é agudo ou que meu ângulo é obtuso. O que vocês acham? Vocês lembram? Agudo. Não, valores negativos, eles Obtuso. indicam ângulos obtusos. Olha aqui, ó. O ângulo é obtuso, a resposta tem que ser negativa. Então, ele tem que ser esse ângulo grandão aqui. Eu sempre saio de x, ó, deu um ângulo grande, maior do que 90 graus, tá? Valores negativos indicam ângulos obtusos, tá? Mas eu nunca vou perguntar isso, é só caso algum dia alguém pergunte para vocês, tá? Valores negativos do coeficiente angular indicam ângulos obtusos. Valores positivos do coeficiente angular indicam ângulos agudos. Agudos menor que 90 graus, obtusos maiores que 90 graus, entendeu? Daí aqui já tem a parte que eu já expliquei para vocês, tá? Daí tem as atividades. Eu tenho tempo, pessoal? Tem. A aula vai até Acaba que ó, 9h50. 9h50, então dá Agora, tempo de fazer uma isso. atividade com vocês. Eu vou fazer a número 2 que eu passei para casa, porque a número 1 ela é muito facinha. É desse jeito que eu fiz agora. Só aplicar a fórmula que sai, tá? Então, eu já vou fazer a número 2 com vocês, só para vocês terem uma noção de como pode ser cobrado, além dessa maneira muito facinha, né? Porque essa primeira, Nossa Senhora, foi dado praticamente. Se eu souber a fórmula, eu sei fazer. Deixa eu colocar aqui a número 2, tá? A número 1 ali, mas é a número 2. A número 2 ela é interessante também, que também eu posso entender uma aplicação disso aqui. Tipo, onde eu vou usar isso na minha vida, né? Vocês estão vendo os slides, não estão, pessoal? Sim. Sim, professor. Então, essa aqui é a número 2 das atividades para casa. Olha, o gráfico de linha abaixo descreve os valores do salário mínimo do Brasil de 2005 a 2015. Então, aqui eu olho para o gráfico, né? Aqui no eixo das ordenadas está o valor e no eixo das abscissas está o ano. Então, olha, em 2005 o salário mínimo era de R$ 300 só, credo em cruz, né? Muito pouquinho. Em 2015, o salário mínimo já estava de R$ 788. Hoje, né, se a gente continuar, já está mais de 1.000, né? 1.000 e alguma coisinha o salário mínimo. É óbvio, né, pessoal, que o salário ele cresce ou decresce de acordo com a inflação, contam várias coisas. Antes o salário mínimo era R$ 300, mas as coisas eram bem mais baratas, né? Hoje as coisas são mais caras. Mas mesmo assim, R$ 300 é muito pouco, né? Acho que deu uma melhoradinha. Olha, a letra A. Calcule o coeficiente angular da reta determinada pelos pontos 2005 e R$ 300, que era bem no início aqui, ó. Em 2005, o salário mínimo era R$ 300. E 2015, onde o salário mínimo era R$ 788. Então, essa letra A é a aplicação direta da fórmula. Ele quer o coeficiente angular é o mzinho. E este m é yb menos ya dividido por xb
menos XA. Então, vou aplicar. Olha, 2005, qual que é o ponto Y? É o ponto B, né? Vou pegar do ponto B. Vou chamar o ponto B esse aqui, esse último, e o ponto A o primeiro. Qual que é o Y do ponto B, pessoal? Deste ponto aqui. 788. 788. Estão me escutando, né? Ó, X é o primeiro valor. X o X é o que passa nas abscissas, então está aqui no eixo X. E Y é o segundo valor que passa no eixo Y, né? Então, o primeiro é 2015 e o segundo é 788. Aqui ele está colocando os dois zerinhos para falar que é reais. Não vou colocar esses dois zeros que não vai interferir, né? 788 menos, qual que é o Y do ponto A? 300. 300. 300. Agora vamos para os X. X do ponto B, 2015, que é o ano, né? O 2015. X é o Y que está representando os anos. O X. E no ponto A, 2005, né? 2005. Então, vamos resolver essa conta. Tenho R$ 788 e gasto 300, eu continuo com 488, né, pessoal? Tá certo a minha conta? Tá, né? Tá. 2015 menos 2005, eu fico com 10, né? Então, eu vou dividir 488 por 10. Então, tem um zero aqui, ele só acrescenta uma vírgula. Então, é 48,8. Esta é a resposta, tá? 48. É só isso? Só isso. Agora a letra B vem a parte de interpretação. Eu vou interpretar este valor. No contexto do gráfico, qual é o significado do coeficiente angular? O que vocês acham que significa este valor que eu achei do coeficiente angular? Lembrando que o coeficiente angular, né, pessoal, ele está indicado aqui como que essa reta está crescendo, como que ela está decrescendo, como que ela está crescendo. Então, esse 48,8, ele indica que a cada ponto que eu tenho, a cada ano que passa, porque aqui foi de cada ano, né? 2005, 2006, 2007, a cada ano, o salário mínimo teve um acréscimo. Ele está positivo, esse resultado, então, porque significa que teve um acréscimo. Teve um acréscimo de aproximadamente R$ 48,8 a mais por ano, que a média do crescimento do salário mínimo entre 2005 e 2015 foi de um acréscimo de 48,8. Tá? Deu para entender como que eu analiso o gráfico e por que que é importante achar o coeficiente angular? Através do coeficiente angular, eu posso ter uma noção de quanto que uma coisa está crescendo, uma coisa está decrescendo, eu posso dar nome aos bois, eu posso dar valores, né? Para quando saem aquelas pesquisas, tipo no Jornal Nacional. Este ano o produto interno, igual já saiu, né? O Brasil caiu muito no produto interno bruto. Era o nono país, agora é o 13º. Caiu 4 posições. Daí ele fala, o produto interno brasileiro comparado ao ano, produto interno bruto brasileiro comparado ao anos passados, teve um decréscimo de menos 3,4. Eles podem colocar neste formato, achar o coeficiente angular, daí deu negativo, então significa que comparado ao ano passado, ou comparado à média geral, ele está decaindo, ele não está crescendo, ele está decaindo. Então aqui eu não vou escrever, tá? Depois vocês escrevem lá na resolução das atividades. Então, qual é o significado do coeficiente angular obtido em relação a este gráfico? Significa que a cada ano, entre 2005 e 2015, houve um acréscimo no salário mínimo de aproximadamente R$ 48,8 por ano, tá? Deu para entender, pessoal? Sim, professor. É fácil, né? Eu acho esse conteúdo bem fácil. Só que vão ter algumas questõezinhas um pouquinho mais chatas, tá? Não são todas assim, ó, que facilidade. Porque tem umas que eu vou ter que usar aquele círculo trigonométrico, tá? Que eu vou ter que fazer a angulação, tentar achar aquele tangente de um ângulo e tudo mais. Mas eu vou deixar vocês tentarem, que na quinta-feira eu vou terminar de resolver essas questões, fazer umas outras de revisão e para encerrar o conteúdo para a prova da semana que vem.